Eu saúdo o Ministério Público do Estado do Acre, a pessoa de um jovem que conheci no ano de 1995, e num gesto de imprudência, como quem dialoga com o destino, dizia: você vai ler a carta do Ministério Público Brasileiro, a carta dos promotores do júri de Campos do Jordão. Tinha esse jovem talvez 22 anos de idade, 23 no máximo, 1 ano e pouco de Ministério Público, e eu prenunciava, como quem escolhe, olha no olho do tempo, no reflexo da memória dos anos, uma carreira que seria brilhante. Esse jovem hoje entrega um modelo de gestão ao Ministério Público Nacional pelas portas do progressista Estado do Acre. Eu saúdo o doutor Oswaldo, que 20 anos depois torna a encontrá-lo aqui em Rio Branco. Parabéns. Eu sempre fui muito bom para me defender de ataques. Fui criado nas lides da tribuna forense. Na dialética do processo não há como se defender sem atacar, e menos ainda atacar sem defender alguém. Há na figura do promotor de justiça um quê da alma ou da beca do advogado social. Ao acusar aquele que subtrai a vida de outrem, defende ao mesmo tempo o gênero humano, todo ele resolutamente subscrito, resumido, abreviado ou dito, existente na alma de uma vítima. Todo promotor é um advogado da sociedade, porque quando ele acusa quem mata alguém, ele defende um conceito mais amplo, um conceito que transcende a pessoa da vítima para se espraiar e se expandir por toda a sociedade como um todo, na defesa do ser humano. E todo advogado, ao acusar, evidentemente, ao defender, evidentemente, acaba sempre acusando alguém ou o sistema, no chamado discurso de ruptura, quando se torna praticamente inviável a defesa com as teses jurídicas comuns ou próprias. Então ele transcende e passa a acusar todo o sistema político, sistema jurídico, para dizer que o seu cliente é uma vítima desta sociedade. E ao fazê-lo, não raras vezes ataca a figura do Ministério Público. E foi por mais de 20 anos que, ao defender a memória das vítimas, acabei eu próprio me defendendo também, diante de muitas vezes ataques que eram solenes, a biografia que ainda se construía de um jovem promotor de justiça que com 20 anos de idade houvera se formado na faculdade de Direito. Imaginava que para falar de direito e para falar de justiça deveríamos quase a falar de amor, naquela projeção estética de quem busca o belo para a realização das virtudes dos seus conceitos próprios. Então eu sempre fui competente, talvez, para refutar o ataque, mas sou absolutamente indefeso diante dos elogios que me faz. De forma que os elogios que você me fez hoje, Oswaldo, o currículo extenso que me foi lido, talvez só debitado ou devido, dado já ir vivendo o maior número de anos, me faz um indefeso diante da expectativa que se cria diante do auditório para falar do moderno processo penal, dos seus mitos e das suas verdades, dos seus santos e dos seus heróis, do que está errado e do novo mundo que nós podemos construir. Faz poucos dias tivemos uma aula na nossa Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais de São Paulo, onde um dos grandes representantes e baluartes vem do Acre, que eu bato no peito e digo com muita honra dos meus discípulos mais promissores, que é o Rodrigo Curti, promotor de justiça do Estado do Acre, e lá estava para testemunhar, ele que já é uma bandeira do novo Ministério Público Brasileiro, pela juventude, pela força, pelo ideal, pela garra com que se agarra às verdades que acredita ter. Um professor que ministrava aula em nossa escola dizia deste novo mundo que se inaugura pela internet, que 70% de toda a informação que trafega, que transita, que gira o mundo pela internet, é fornecida pelos próprios consumidores dela própria internet. É um mundo novo que não pensava, talvez, o professor da informática, que um filósofo pudesse debruçar-se sobre essa ideia, juntamente com um sociólogo, com um historiador, e questionar o mundo que se desenha, que está por vir.
Houve uma época, se nós voltássemos o olhar àquele que foi ministro da Educação na França dos anos 60 e que passou por terras bolivianas depois, Regis Debray, na sua obra O Estado Sedutor, ele diz: houve uma época da humanidade que o mundo se passava pelo púlpito da igreja. O que dizia a voz eternal de um padre na sua paróquia, no seu púlpito, ali estaria a dinâmica social, ali estaria o porvir, ali estariam as inquietações do ser humano, ali estariam as suas perquisições e ali estaria um balizamento para o futuro. Mas houve depois uma época simbolizada no 1789 com a liberté, l'égalité e a fraternité, que os homens, cansados daquilo que não tocavam, imaginando-se detentores da busca da verdade, que era o je pense donc je suis, eu penso logo existo, na frase simbólica de Descartes. Os homens motivados pelo positivismo e pela busca da verdade, já não mais podendo tocar este Deus que eles não viam e por não vê-lo também não o tocavam. Por talvez dificuldade em senti-lo, entraram numa ruptura de espírito e passaram a cobrar um mundo cidadão onde as leis viessem para o papel e não fossem mais eternais, onde as verdades fossem aquelas escritas e confabuladas com os cidadãos, e começou-se a criar um conceito de cidadania. E aquilo que antes se passava pelo púlpito da igreja, passou ao chamado púlpito da democracia. Foi no átrio das praças públicas, foi nas eleições, porque nós temos hoje de se chamar prefeito, governador, presidente, mas naquele modelo daquela França revolucionária que terminaria ainda na monarquia, mas que já falava em cidadania, de respeito cidadão. Foi neste púlpito, neste átrio de cada esquina, onde cada um dos cidadãos fazia externar a sua voz, que se construía aquele mundo do século XVIII. Mas depois, já saímos do medievo, da época medieval, já entrando nesta modernidade que já é uma palavra de 2 séculos, quando menos. Entrávamos depois no século XX, e uma obra então genial tentava traçar o que seria o homem do futuro, pela voz de Büchner, um alemão, que dizia que este, o século que já passou, seria um século maravilhoso. E tantas eram as promessas que faziam, e tão poucos os acontecimentos que tivemos, que dizíamos: este profeta alemão do século XX em tudo errou. A maravilha do mundo que ele projetava ruiu. Tivemos logo de 14 a 17 uma grande Primeira Guerra Mundial, onde irmão matou irmão, e por todas a simbólica batalha, num terreno que não era maior do que um campo de futebol na velha França, onde alemães, franceses, aliados, todos desesperados, matavam-se e sangravam-se com as suas baionetas dentro de um campo de futebol, decidindo os destinos da própria espécie humana. Mas passou a época da carnagem, da carnificina da Primeira Guerra Mundial. Eis que surge então um novo momento, quando se falava em democracia, um pequeno austríaco, homem de palavra fácil, mas de poucos compromissos com conceitos superiores, manipulava as portas das cervejarias da Alemanha, o conceito de democracia alemão, e construía o pensamento nacional socialista que viria matar tanta gente sob a égide do nazismo. E vem a Segunda Guerra Mundial, e jovens do mundo inteiro se perquirem e se perguntam a respeito do futuro. Já não era mais o púlpito da igreja a desafiar e a dizer os rumos do futuro. Já não era mais os átrios, já não eram mais os púlpitos das esquinas democráticas e cívicas de cada país que poderiam prometer a existência de um mundo novo. O mundo agora se decidia na base mais primitiva da força. Não a força física simplesmente, mas a força da bomba inventada. E como dizia Arthur Koestler, até a experimentação da primeira bomba mundial em Hiroshima, um homem vivia o desafio em desaparecer enquanto criatura de per si. A partir daí descobriu que poderia fazer desaparecer toda a espécie humana, todo o gênero humano, porque ele mostrou que tinha capacidade de autodizimar-se. Eis que surge então um momento de perquisição para uma nova fratura.
Se o Deus que eu já não mais tocava, já não mais ouvia, e por não vê-lo e por não tocá-lo, passava as minhas dúvidas, e tudo queria tocar e ver, e tudo queria no papel, e se depois, ao ver no papel, como quem vira o Tratado de Versalhes, vendo-se descumprir os preceitos éticos mínimos da dignidade humana, passo eu também a duvidar daquele positivismo posto no papel, porque é fruto do poder estabelecido, e o poder é sempre corrompido e corruptor. Entro eu então, este homem de 45, jovem, numa fase de absoluta fratura interior, que já não mais pode levantar os seus olhos e buscar a Deus, porque tem dúvida, e já não pode mais voltar os seus olhos ao papel, para o que chama de Constituição, direito positivo, respeito aos direitos fundamentais, porque duvida que isto seja efetivado, porque na prática experimentou uma guerra mundial que quase dizima a espécie humana. E é neste momento que surge então o terceiro momento, o grande momento, que não mais olhando para cima e não mais olhando para baixo, o homem deita então o seu olhar aos olhos do seu próximo, dos seus cidadãos. Numa busca fraternal de olho a olho, numa tentativa de estabelecer-se uma ponte intersubjetiva com o próximo, como quem pergunta, como quem dialoga. Se não dermos as mãos, não iremos muito longe. Se não caminharmos juntos, morreremos na tragicomédia da vida. E aquilo que levamos milênios para construir, a nossa capacidade científica em pouco tempo pode levar a mais plena destruição. Terminada a Segunda Guerra Mundial, com os horrores daquela grande guerra, com os dissabores de uma grande guerra que tatuou na alma gerações por inteira de europeus e de humanos, nós entramos na busca do chamado Estado Democrático do Direito. E quem é este homem que vai inventar este Estado democrático, que não é monárquico, que não é um Estado ditatorial, que não é um Estado eclesiástico, que é um Estado democrático, que na democracia se buscam as conveniências, as somatórios, congraçamentos, a contraposição de forças para estabelecimento de um ideal comum. Esta juventude de 45, aquela que sobreviveu à guerra, como naquele velho templo que era da cerveja de Cambridge, do Pub Eagle, onde os jovens queriam combater amanhã, nas frias águas do mar onde morreriam, queimavam com a ponta de cigarro naquele teto seus nomes, John, Paul, Smith, na esperança imorredora que, enquanto morressem, enquanto indivíduos, ficasse ali naquele teto daquele pub, um aviso aos novos jovens: ali passou John, ali passou Paul e ali passou o Smith, que era capaz de dar a sua vida e a sua juventude para a construção de uma nova era, um novo mundo e um novo amanhã. E é das cinzas desta guerra que uma juventude toda nova emergiu, acreditando, como diz o princípio da dignidade humana, esculpido no primeiro artigo da Constituição Alemã de Weimar. Princípio da dignidade humana, que neste chavão estaria a solução da espécie humana. E todos os demais países que se diziam democráticos passaram a abraçar rótulos verbais, esquemas verbais, que prometiam, que anunciavam, que prenunciavam, mas que depois nós nos perguntaríamos se cumpriam. E passamos então à esfera do direito penal, tal como o princípio da dignidade humana ganhava força no direito constitucional, a mais e mais dar visto, força, vez e voz ao princípio indúbio pro réu. E todo advogado, todo acadêmico de direito, todo aquele que cursava aquilo que foi a faculdade de Rui Barbosa, como jurista símbolo do nosso país, saía pronto para ingressar com habeas corpus, saía pronto para combater o poder estabelecido, porque sempre imaginava que tivesse um delegado arbitrário de polícia a vir prender indevidamente um dos nossos irmãos. O habeas corpus passou a ser quase um cognome, um epíteto de qualquer novo bacharel em direito, sempre tendente a imaginar que o Estado era sempre errado e o indivíduo sempre inocente, e quando houvesse dúvida, em favor do réu, de forma que o réu quase nunca era culpado. Ou era uma acusação indevida movida contra ele por um inocente que houvera sido indevidamente preso pelo Estado, ou era ele próprio o réu, o fruto, a vítima de uma sociedade que, tendo o homem nascido bom,
a própria sociedade ou o sistema capitalista o houvera corrompido. E era uma época romântica, uma época em que nós imaginávamos poder operar uma maravilhosa reestruturação daquela criatura que Deus um dia houvera criado, ou a força da natureza. Uns mais altos, uns mais baixos, uns mais inteligentes, outros mais apoucados de inteligência, um de olhos verdes ou azuis e os outros a quem faltavam os olhos. Nós imaginávamos que a força da ciência, da sociedade, da sabedoria poderia corrigir aquilo que a natureza criou tão desigualmente terrível, horrivelmente desigual. E imaginávamos então que aquilo que deveria estar nos frontispícios das maternidades e dos cemitérios, todos nascemos iguais, e todos nós morreremos, princípio máximo da igualdade humana, deveria viger também enquanto vivêssemos, todos viverão igualmente. E houve uma época que um povo, um homem, uma gente, uma espécie, os intelectuais, sonharam com o que se chamava ser o comunismo. E pensavam então dar a todos as mesmas oportunidades e a cada um na medida da sua necessidade. E milhões de corpos ficaram pelo caminho com este sonho, com esta poesia, com este poema, com esta estrofe histórica que se mostrou macabra. 1/3 da população do Camboja foi dizimado. 100 milhões de mortos em homenagem a um sistema político que não se conhecia, a uma revolução que matava lenta e cotidianamente povos por todo o mundo. E eis que todos aqueles pensamentos, aquela profecia feita por Birchner no começo do século XX, cai por terra. O seu século maravilhoso desaparece, com legiões de milhões e milhões e milhões de mortos. A expectativa dos jovens de 1945 do Estado Democrático de Direito desaparece e nós entramos então no século XXI, matando mais do que nunca, num país como o Brasil que canta a sua democracia, onde para eu votar na cidade onde eu vivo, no estado de São Paulo, para exercitar o meu mais básico e banal dos direitos democráticos, que é o direito de voto, eu vou muito seguro de carro blindado. E antes de descer, ainda olho se não tem perigo de um lado, de outro, e assim eu vou votar. Num país com 60 mil mortos, tombados a cada ano, vítima do mais primitivo dos crimes, prototipo de Caim com Abel. Que país progressista é este que tem o maior número de faculdades de direito no mundo? Algo em torno de 1103, que o mundo inteiro somado, de faculdades de direito, que ensinam o Estado Democrático de Direito, direito constitucional, direito penal, todas as nações do mundo somadas não têm o número de faculdades de direito que tem só este país, que sonega o primeiro dos direitos básicos do ser humano, que é o direito de viver. Como você ensina nas faculdades, em cada esquina deste país, que a vida nada vale? Qual é o preço tabelado do homicídio no estado do Acre, que se fosse um país, já foi dito, seria a 4ª nação mais violenta do mundo, porque nós acriamos o sentimento de pertencimento a esta gente, ao mesmo tempo como que ele olha no espelho do tempo, o reflexo do recalque da sua memória, não enxerga no outro aquele com quem somar, mas às vezes enxerga no outro aquele com quem dividir. Resumidamente, um retrato do próprio país, onde irmão mata irmão, como em nenhum outro lugar deste mundo dito chamado democrático. É tão mais valorosa assim a democracia, que mata muito mais do que em muitos países que se atacava a chamada ditadura. Mas que raio de movimento político, de ideologia, de engodo, de maquiagem é este, que sob um rótulo bonito, todos se matam, todos se roubam, muitos estupram, outros violam, e a felicidade passou a ser como que quase por decreto, onde as pessoas vão aos milhões e aos borbotões pedem que se saia um presidente da república com suspeita de corrupção, e o anterior também, e o que vem depois também. Um país onde gente morre de fome e morre às filas dos hospitais na busca, não é de uma cama boa para deitar da fadiga do seu trabalho, que já não tem, mas é de uma cama para tentar cuidar daquela saúde que já se esvai de quem talvez nunca a tenha tido. É um país que reclama as necessidades básicas, primitivas,
que não faltam em muitas nações empobrecidas, é este país que tem o maior número de faculdades de direito do mundo, que se diz Estado Democrático de Direito, brada no peito e os políticos lá de Brasília, sorridentes, como um palhaço de circo que chora no picadeiro do Congresso, é capaz de renunciar diante da impotência de um sistema político ruído e corroído até as suas bases. Quantos foram os que vieram salvar o destino desta gente? Prometeram muito e nada entregaram. Quantos homens do direito não desenharam seus arcabouços jurídicos, imaginando que este pudesse ser um país diferente ou diverso daquele que o é? Quantas lições de direito penal, processo penal e constitucional ouvi na faculdade ao longo dos meus anos, dizendo do Estado opressor, dizendo da sociedade injusta, dizendo dos direitos e garantias dos acusados, das garantias processuais penais, das cláusulas pétreas da Constituição. E ao mesmo tempo, do meu lado, eu via em cada semáforo de São Paulo, em cada canto deste Brasil sanguinário, um algoz, alguém com a chibata na mão, ou escondido atrás de um 38 ou de um facão, matando, esquartejando, roubando, aleijando, trucidando, sem nenhuma noção constitucional. Eu fui aprendendo então que uma coisa é o homo teoreticus, a outra coisa é o homo praticus. E fui criando aquele pensamento que acabou sendo a simbiose do meu próprio pensamento, que o homo jurídicus é uma simbiose do homo teoreticus com o homo praticus. Porque teoria sem verberação na prática nada é senão abstracionismo mais puro. E a prática sem uma teoria, sem uma ideia elucubratória, não vai deixar que haja um progresso. Que esta simbiose, este congraçamento entre o pensar e o agir, deveria ser a síntese, a tônica, a plataforma, o endereço do jurista do futuro. Eu passei a observar que somos, então, um só e único Ministério Público que professa um só e único processo penal, num país que tem realidades plurimas, num país que tem realidades as mais distintas, num país que a violência às vezes está ao seu lado, mas ao mesmo tempo tem ilhas de excelência em locais muito próximos. Pegue os chamados jardins em São Paulo, os índices de homicídio na mesma cidade de São Paulo são equiparáveis aos índices da Suécia, da Dinamarca. Nos jardins quase não se mata, as pessoas morrem como deveriam morrer, de morte morrida e não de morte matada. Mas você caminha alguns metros, ou alguns poucos quilômetros, não precisa ir sequer para a periferia paulistana. Você se distancia um pouco daquele núcleo de excelência e você ouvirá, quem sabe, o zunido de uma bala perdida. Você verá a violência à sua frente e não poderá fechar os olhos sob pena de ser uma vítima a mais, porque quem fecha os olhos na hora do perigo morre mais rápido. E você descobrirá que dentro deste país tem Suíça, tem Japão, tem Paraguai, tem Bolívia, tem Etiópia, tem Estados Unidos. São muitos os países que precisam operar com uma só e fictícia realidade, que é um processo penal único, um direito penal único, para um país que são vários países, para uma nação que são várias nações. Para um país que ficou cabresteado, em si mesmado, na pós-ditadura, na neodemocracia, porque tudo que se fala hoje no combate à criminalidade é como se nós fôssemos retirar, suprimir direitos dos cidadãos. Como se a maciça população brasileira não fosse a da cidadania boa. Como se tivéssemos voltado os olhos contra os bons. Quando nós falamos do combate ao crime, nós falamos em medidas efetivas contra a criminalidade. O que é mito do processo penal, professor? O primeiro dos grandes mitos. Destruíram a ideia da prisão, que é uma ideia detestável, como dizia Michel Foucault, e das poucas coisas que com ele concordo, esta eu não posso discordar. A prisão é a detestável solução da qual nós não podemos abrir mão. Porque se a família não deu jeito, a igreja não segurou, se ele é um atrapalhamento social integral, um perigo, um lobo em pele de cordeiro ou um lobo em pele de lobo, se está às soltas, o que fazer? Matá-lo não pode, tem que segregá-lo, tem que prendê-lo. A prisão faliu? Não. É que entregaram a pena de prisão, um mito,
que a prisão deveria ressocializar. Ressocializar quem nunca foi socializado. Ressocializar quem andava às margens da sociedade já enquanto marginal. Ou ressocializar o colarinho branco que fala vários idiomas, é hipersocializado. A prisão não ressocializaria ninguém. O pobre criminoso, porque nunca foi socializado. O rico hipersocializado, porque está muito adiante da normal socialização. A prisão sempre faliria. É preciso que nós cortemos na própria carne, nas ideias, dissequemos as verdades para entendê-la e não brincarmos de escoteiros no direito, porque no mundo do crime nem todo mundo é criança, nem todo lobinho é escoteiro. Nós, promotores da infância e da juventude, sabemos que a gente que ainda na terra infância, com mais que nós tentemos ajudá-lo, já é um problema na sua casa, já é um problema no seu meio, no milieu, como diziam os franceses, e será um problema em regra enquanto viver. Porque a ciência é a busca da verdade, e o direito está romantizado. Anciã-se como na urne de emérito jus, dizem os franceses, na medicina como no direito, nem jamais e nem sempre. Aquilo que até agora provou não funcionar, provou não funcionar, temos que cambiar, mudar. Aquilo que até agora está funcionando, podemos continuar. Só a estupidez, como as montanhas que nada produzem, são imóveis. Só a estupidez é estática. A dialética do pensamento humano reclama que nós revisitemos ideias que até então mostravam não funcionar. O que fez Rudolph Giuliani nos Estados Unidos? Todos os sábios do direito diziam: temos que tratar o criminoso com piedade. Essas são as lições que a gente aprende nas faculdades de direito. Temos que tratá-lo melhor do que ele foi tratado até então. Esquecemos que isso poderia incentivar alguém a cometer crime. Esquecemos que isso poderia consistir em um fator criminógeno. Se a sociedade me trata mal, e se eu cometer crimes, eu serei melhor tratado, eu cometo crimes. Rudolph Giuliani quebra os paradigmas dos sábios do direito e diz: não, aqui é tolerância zero. Como os franceses mandaram, ainda no governo socialista, os seus intelectuais para os Estados Unidos aprenderem o que chamaram de tolerância zero. A tolerância zero passou a dizer que já no primeiro delito, já no primeiro embuste moral, já no seu primeiro erro, como a mãe que pega e dá um torniquete de orelha no filho, que agora a lei da palmada acho que não vê com bons olhos, mas é no Augusto dos Anjos que a gente busca alguma sapiência da verdade histórica. A mesma mão que bate é a mesma que acaricia. Rudolph Giuliani diz: já no primeiro erro haverá punição. Para que se saiba que uma sinfonia musical não é composta de notas isoladas. É no primeiro dó que eu dou para alguém que fez o mal, que eu vou contribuir para esta orquestra sinfônica do terror. E eu tenho que afinar ou reafinar a sociedade, fazendo que cada um saiba, em nome do chamado princípio da segurança jurídica, que quem agiu corretamente ganha aplauso, que quem agiu mal ganha reprochamento, ganha censura, ganha punição. Rudolph Giuliani fez diminuir o que antes só aumentava e recrudescia, que eram as taxas de criminalidade nos Estados Unidos, fazendo exatamente diverso aquilo que os gênios do direito pregavam. Em vez de ficar perdoando a todos, entrega a cada homem a responsabilidade. Aplica aquilo que Hegel dizia: ao punir, o direito penal, quando pune quem errou, aplica o princípio da dignidade humana, dizia Hegel, porque o trata como homem. Enquanto se agia certo, eu aplaudia. Você errou e puno. Você não é criança, você não é demente, você é homem e vai pagar pelo que fez. Entregou-se ao homem norte-americano, nova-iorquino, a responsabilidade. Ele passou a entender que ali tinha governo, ali tinha lei. E aqueles filmes que a gente assistia ou assiste ainda, dos governos antes de Giuliani, com aquelas tribos violentas de motoqueiros, levando desassossego por tudo, ficou para os filmes de Hollywood. Nova York voltou a ter alguma lei. É perfeito? Não. Perfeito em matéria de criminalidade, o que mais se aproxima são os regimes totalitários ou fascistas, onde só existe a lei da força.
Dos regimes democráticos, é muito difícil chegar a esse índice de controle da criminalidade como o fez numa grande nação, numa grande cidade, Rudolfo Giuliani. Fazendo o quê? Exatamente o contrário do que os pseudo-sábios recomendavam. Pseudo-sábios, sim. Meus alunos, aqueles que me seguem na escola de altos estudos, pensam comigo aquilo que pensam com outros. Como escrevi uma vez numa das minhas obras, cito e citarei terceiros, que primeiramente pensaram aquilo que agora eu secundo. É porque não posso usar a rapina intelectual e dizer que a ideia é minha. Porque foi um sábio francês que morreu com os seus 101 anos, Jean Guiton, que foi da Academia Francesa de Letras, que mostravam como as pessoas pretensamente sábias ou excelentes perderam o contato com a realidade. Dizia ele: os homens extraordinários sabem tudo de extraordinário, mas já não sabem mais as coisas dos homens ordinários, nada sabem das coisas ordinárias, do que é o dia a dia do ser humano. Leve um homem extraordinário para o meio do mato e mande ele conviver com a praga da lavoura, se houver lavoura, um pedaço de terra isolado, com a fera bravia da selva. Ele sabe das coisas extraordinárias, das coisas primitivas e ordinárias não. Qualquer grande sábio é enganado por um feirante de feira, por um feirante de domingo na feira. Ele não sabe o preço do pãozinho nem do pepino, ele não sabe como se cozinha. O alimento intelectual dele é de tal forma requintado que ele perdeu o contato com a realidade, ele tirou a hélice da realidade e ela fica então agora patinando no ar. Absoluto pensamento teorético. O que foi que fizeram com o processo penal? Dividiram, esquartejaram, tal qual o direito penal. Tanto fizeram, como dizia Nelson Greco, o direito penal, com a ideia da pena, repartiram, dividiram, como fez Poliar do Machado de Assis, que ao pegar um fio de cabelo e levá-lo à luz de um microscópio, repartiu de tal forma que ao final já não sabia mais se aquilo era mesmo um fio de cabelo. E já não se sabe mais se a pena tem serventia, coisa que uma criança sabe e a mãe também o sabe, no efeito pedagógico, educacional da censura e da pena. Tanto atacaram o direito penal, tanto fizeram falir a pena de prisão, tanto acusaram o Estado de opressor, tanto atacaram o sistema, que ao final é como se nós todos quiséssemos viver num sistema anárquico, onde ninguém é de ninguém, como na última noite de carnaval, e ali estaria a felicidade total. E já é a última noite de carnaval. O problema é que não é a última noite da alegria, é a quarta-feira de cinzas, onde todos nós pranteamos as nossas perdas, sem termos tido nenhuma das conquistas carnavalescas. O Brasil tem mais e mais vivido da alegria do seu passado. A alegria de hoje é simplesmente uma selfie de ocasião tirada à frente do celular. Houve uma época em que o homem e as crianças aqui sorriam, e as famílias se reuniam, na certeza de que quem plantava colhia, a não ser que a natureza, nestas suas agruras do destino, viesse dar um tapa de mão para levar o seu alimento. Mas o homem podia sobreviver, fazer, procriar, ter família. Hoje quantos vão ao trabalho, se ele existe, não mais retornam? Hoje quantas famílias planteiam os seus, que já se foram para não mais voltar? Hoje quanta alegria artificial buscada nos remédios, nas psicanálises, quantos consultórios de almas depenadas, que já não sabendo mais a quem recorrer, porque faltante o marido, faltante a mulher, faltante o filho, vão terceirizar e pagar uma alegria a um profissional que promete, talvez, quiçá, possa, oxalá, entregar um bálsamo de cura numa sessão de psicanálise, ou quem sabe, com um pouco de química, para dar pela química aquilo que a natureza e a sociedade não conseguiu dar, que é aquilo que o homem veio para a terra trabalhar e lavrar o chão com o suor do seu rosto e ter a dignidade possível para sobreviver, e que cada um tivesse o direito de morrer a sua morte natural, homem cadáver adiado que é, como diz o poeta português. Então nós descobrimos que os mitos do processo penal são aqueles que foram criados por homens extraordinários, que tirando a hélice da realidade se perderam na vida e nos tempos, e hoje outra coisa não são do que desfiladores, definhadores de conceitos abstratos de direito, puerilidades ou poeiras estelares, que falam de nulidades processuais, que falam de dogmas constitucionais,
que falam de realidades, sobretudo aquelas que você não conhece como pessoa ordinária, estándar, que você é como cidadão, e que ele coloca o discurso a tal altura, que ao final outra coisa ele não pretende, a não ser uma absolvição cruel e implacável de todo o seu cliente, ou de todo aquele que traga o mal ao país que ele diz, ou que ele afirma servir. A realidade é aquela que eu não quero fogo na casa do meu vizinho, porque eu sei que ameaça a minha casa. A realidade é aquela que não permite a hipocrisia. Não quero ao outro aquilo que a mim não serviria. A rima é involuntária, mas poderia eu fazê-la ou até a minha tia. Que sirva para todos, não importa a geografia. Que todos nós, um dia, outro dia, possamos ter a coragem de denunciar o que a natureza queria, mas o homem não fazia, que é permitir que cada um tenha o direito de viver a sua vida e morrer a sua própria morte. Dogmas, mitos do direito penal. Indúbio pro réu, vive o indúbio pro réu quem o quer. Na época do DNA, na época da prova pela internet, na época das verdades facilmente perceptíveis pela ciência, facilmente denunciáveis pela ciência. Fica em dúvida, quem em dúvida sempre está. Tem pessoas que são dúvidas ambulantes, só não duvidam de que tem dúvida. Quanto a isso, elas estão absolutamente certas. Eu só não duvido de que duvido. Quanto a isso, eu estou certo. Logo, duvidando, penso ser feliz. Este homem balança, este homem de rolha, de cortiça, esta biruta do aeroporto que ora vai para cá, ora vai para lá, como aqueles aeroportos antigos, vendo a sensação do vento ideológico, não são homens que permaneçam, são momentistas, são ocasionais, eles não pensam, os outros pensam por eles. É o que denunciava o grande Schopenhauer. O homem perdeu a capacidade de pensar por conta própria. É como aquele intelectual, ou este homem extraordinário do Guiton, ele tanto anda a cavalo intelectual, tanto lê o que outros pensaram, que quando ele desce desse cavalo, ele já anda com as pernas em cambota, como se diz por aí, tortas, fletidas, porque ele já não sabe mais caminhar com as próprias pernas. Este homem já não é mais um retrato da natureza, do homo, do humus, do fruto puro da terra, daquele que sabe que tem que sobreviver e que a natureza, quando deu dentes, foi para morder, não foi para enfeitar. Que a natureza, quando deu braço e inteligência, foi para sobreviver e não foi para perecer. O homem, quando ele só pensa pela cabeça dos outros, ele é um homem apenas ruído. Os chamados formadores de opinião deformam a sua opinião e ele sai reproduzindo aquilo como gado amestrado. Mas qual afirmativa eu comecei se a minha memória e o meu cérebro não traem? Que dia desses, numa aula que nós tivemos na Escola de Altos Estudos, um professor que tratava de cibernética, investigação cibernética, dizia que na internet hoje, 70% dos dados que ali trafegam são produzidos pelos próprios consumidores. Somos nós, consumidores, que alimentamos aquilo que vai nos alimentar. Isso significa que pela primeira vez na história, este monstro, que pode ser um monstro por bem, como um chefe, como nesses desenhos animados que vai buscar, quem sabe, salvar uma princesa romanticamente, este monstro chamado internet, ele deu voz a todos, claro, deu voz também aos idiotas, mas deu voz ao chamado consenso. Até o advento da Revolução Francesa, a voz vinha de cima, era eternal. Muitos, então, se julgavam proprietários de Deus, ou vendiam o Deus na terra. Veio a Revolução Francesa, e o conceito do governo do homem pelo povo, e para o povo que vinha desde a velha Grécia, passou a entregar agora a voz aos eleitos, e os eleitos passaram a comandar o nosso pensamento. Depois veio uma verdadeira democracia com os chamados formadores de opinião. Hoje, todos somos formadores de opinião. Todos somos ativos e passivos. Todos aqueles que tudo aquilo que fazemos verbera e volta contra nós no efeito bumerangue. Hoje não é mais o político que toca o berrante para que o gado miúdo venha em afluxo a ele a correr. Hoje é a internet, as estatísticas que os políticos leem e questionam o que este povo quer,
o que este povo pensa e qual é a necessidade deste povo. O político hoje, moderno, ele é um gestor das expectativas sociais. Ele coloca os seus ouvidos na cima dos acontecimentos que vêm pelo povo, pela internet, pelas redes sociais. Nem a TV tem mais a dominação que tinha outrora. E este povo que hoje alimenta a internet, é o mesmo povo que está dizendo que o Brasil não pode continuar em cima dos seus velhos e sedentos dogmas. Que aquele velho direito penal liberal da Revolução Francesa pertence a 2 séculos passados, porque o mundo hoje é novo e os desafios são hoje absolutamente diversos. Esta gente da internet, esta juventude nascente, estas crianças que trocaram o chocalho pelos últimos gadgets, pelas invenções dos eletrônicos, pelo mundo cibernético, são esses que são a promessa ou o desaviso de futuro. E são esses que têm a necessidade de sobreviver. O homem heróico, romântico, sobre um cavalo, pertence àquele bonito quadro romantizado do passado. O homem do futuro é o homem que coloca o seu termômetro na realidade social. E a realidade social hoje reclama um processo penal de 2 pernas. Com um olhar sobre o réu, seus direitos e garantias. Com um olhar sobre as vítimas. Numa busca de equilíbrio, como quem faz naquelas conchas simbólicas da justiça, sustentadas por uma espada, uma promessa. Esta é uma rua de 2 mãos. Esta, quem faz errado, recebe o troco. Porque a sociedade que um dia entregou ao poder dominante, ou ao poder dos eleitos, o chamado ius puniendi, se não tiver o direito de punir exercitado pelo próprio Estado, esta sociedade vai fazer o que muitos já estão fazendo. Reavocará-se o direito de punir e viveremos então naquilo que já vivemos há milênios de anos, na luta pela própria sobrevivência, na selva que nós vivíamos, na chamada vingança de família contra família. As veredas sem fins, os caminhos sem fins deste caminho, do nosso caminho, do acreano, do paulista, do rio-grandense, do nordestino, do brasileiro, que até hoje não bateu no peito a conquista de dizer: eu sou brasileiro, falarei português e quero ser ouvido, ainda que simbolicamente. As veredas sem fim deste caminho são minhas, irremediavelmente minhas, escreveu o maior filósofo brasileiro que nós temos, que foi Miguel Reale. Mas o que só me tira a liberdade, o apego às coisas conquistadas, vai me secando a fonte da aventura, o bem supremo da juventude. Foi a época que nós podíamos ficar testando outras coisas. Hoje quem nos ataca precisa de uma resposta, hoje quem nos rouba precisa ser preso. Nós não temos mais tempo, este não é mais um país de jovens, este é um país que amadureceu e precisa dar respostas maduras. A mocidade é amor de coisas novas, a aceitação da vida sem quietude, arremesso de dardo sem cuidado do seu acerto ou da sua longitude. A vida é sempre assim. Quanto mais sertões, mais as veredas. E quando nos cuidamos realizados, somos só prisioneiros de nós mesmos. Talvez eu seja um dos únicos prisioneiros felizes do mundo, porque já são tantos anos que defendo a prisão da liberdade, que defendo o direito da liberdade do homem ser livre, ainda que tenha que aceitar que algum outro seja preso. Que eu sou um prisioneiro feliz na ciência, na certeza de que a minha consciência, com a minha ciência, fazem essa busca do homem que eu penso possa ser o homem do futuro. Com menos hipocrisia, melhor do que fora no passado, aceitante de direitos e garantias, mas jamais hesitante em matéria do direito penal. É na terra de Plácido de Castro, é na terra do revolucionário acreano, que eu deixo um abraço, que talvez o Acre seja, não o reprodutor das ideias que vieram dos grandes centros, mas que mude o curso da história, e a partir de agora, dinamize aqui com o seu exemplo, como o primeiro Estado que implantou o processo digital no Brasil, seja também o primeiro Estado a fundar uma nova escola de direito penal e que possa ser modelo, então, aos brasileiros que se têm como mais espertos. Obrigado.